E aí, pessoal, tudo certo? Gente, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de física. Nessa aula nós vamos resolver a nossa segunda questão sobre o movimento retilíneo uniforme, certo? Então, assim, inicialmente eu vou ler a questão para vocês. Juquinha prometeu à sua mãe que estaria em casa até às 10 horas da manhã. O garoto foi visto sair do shopping às 9 horas e 55 minutos, sobre um skate que se deslocava a uma velocidade constante de 8 metros por segundo. Sabendo-se que sua casa fica a 3,2 quilômetros de distância, pergunta-se: letra A. Quanto tempo o garoto levará para chegar em casa? E letra B. De quanto foi o seu atraso. Então, assim, pessoal, acho que o enunciado é bem claro. Um tal de Juquinha, ele foi visto sair do shopping às 9 horas e 55 minutos e prometeu chegar em casa às 10 horas em ponto, certo? Aí, assim, o exercício, ele nos fornece a distância entre o shopping e a casa de Juquinha, que é de 3,2 quilômetros, e também ele fala que o Juquinha está se deslocando em um skate que tem uma velocidade constante. Isso é legal porque a gente pode usar o triângulo mágico, uma velocidade constante de 8 metros por segundo. Na letra A, o exercício pede para a gente calcular o tempo. E na letra B, pede para a gente dizer o quanto tempo Juquinha se atrasou. Beleza? Então, assim, gente, ó, se o exercício é de velocidade constante, eu posso usar o triângulo mágico. E, além disso, se o exercício já me forneceu a distância, já me forneceu a velocidade, o valor da velocidade constante, é molezinha, né? É apenas, inicialmente, aplicarmos o triângulo mágico para resolver a questão. Então, nesse triângulo mágico, eu já sei o valor da distância. Vou até anotar aqui para ficar mais claro. A distância é de 3,2 quilômetros, ok? A velocidade do skate é de 8 metros por segundo. Beleza. Então, inicialmente, eu vou montar a formulinha para poder calcular o tempo. Então, se eu quero calcular o tempo com a ajuda do triângulo mágico, eu tampo o que eu quero calcular e escrevo o que está sobrando. O que está sobrando no meu triângulo mágico é a distância dividido pela velocidade, certo? Então, pessoal, antes de nós realizarmos esse cálculo, nós iremos dar uma olhada nas unidades para ver se não tem nenhuma inconsistência de unidades aqui, tá? Olha só, quando eu olho para unidade de distância e para unidade de velocidade, eu percebo que tem um pequeno probleminha aqui, porque a distância tem como unidade quilômetros e a velocidade, o cara nos deu a velocidade em metros por segundo. Então, gente, ó, é necessário fazermos algum tipo de transformação aqui, porque eu não posso ter duas unidades para uma mesma coisa, duas unidades diferentes. Então, por exemplo, ó, eu tenho quilômetro aqui e metro aqui. Eu não posso trabalhar com duas unidades diferentes para o mesmo cálculo. Eu tenho que fazer uma transformação de unidades aqui, certo? Uma conversão de unidades. E aqui é o seguinte, gente, ó. Normalmente, o que a gente faz é ligar o piloto automático e converter metros por segundo em quilômetros por hora. Só que, pessoal,
para essa questão em específico, eu não acho essa a melhor estratégia. Não é que isso não vai dar certo. Claro que vai. Só que assim, eu não acho a melhor estratégia, primeiro, porque eu vou ter que fazer um cálculo com o número 3,6. Então, eu tenho um número com vírgula aqui. Eu acho mais fácil, sinceramente, eu transformar quilômetros em metros, porque para transformar quilômetros em metros, basta eu multiplicar por 1000. Então, é mais fácil eu multiplicar por 1000 do que eu multiplicar por 3,6, certo? Então, eu vou trabalhar com a distância tendo como unidade o metro. E como que eu faço isso? Ora, eu tenho que transformar quilômetros em metros. Então, no lugar do quilômetros, eu venho aqui e coloco o seu equivalente em metros. Então, eu copio 3,2 e faço assim, vezes 1000. 3,2 vezes 1000 dá 3.200 metros, certo? Beleza. Já transformei a minha distância, que inicialmente estava em quilômetros, eu transformei em metros. Agora sim, pessoal, agora eu consigo fazer os cálculos utilizando o triângulo mágico. Então, eu sei que para calcular o tempo é só pegar o valor da distância e dividir pelo valor da velocidade. Então, vai ficar assim, ó, 3.200 dividido por 8. 3.200 dividido por 8 vai dar 400. E a unidade de tempo nessa situação é o segundo, certo? Por que é o segundo? Gente, porque a única unidade de tempo nessa questão, quando nós estamos falando do triângulo mágico, é o segundo. Então, não tem como aparecer a hora aqui na minha conta, certo? Eu não preciso nem fazer uma análise dimensional para ver isso. É só olhar aqui nas unidades. A única unidade que vai me restar com relação ao tempo é o segundo. Por isso que a unidade aqui de tempo, nesse caso aqui, vai ser o segundo. Então, ele demorou 400 segundos para chegar em casa. Então, assim, pessoal, embora isso já esteja correto, é válido sim essa resposta, não é comum de nós darmos essa resposta. Para um exercício desse, é muito mais conveniente nós darmos uma resposta em minutos. Na prática, pessoal, ninguém vai dizer que Juquinha demorou 400 segundos para chegar em casa. Vocês concordam comigo que uma resposta mais coerente é você dar essa resposta em minutos? Então, por isso, eu já vou transformar esses segundos em minutos. Isso também vai nos facilitar respondermos o item B, certo? E agora eu pergunto para vocês, como que eu transformo minutos em segundos? Na prática, pessoal, eu tenho que dividir por 60, certo? Mas assim, só a título mesmo de recordação, eu acho que não custa nada a gente entender por que tem que dividir por 60. Bom, gente, para saber por que tem que dividir por 60, eu tenho que saber da relação que existe entre minutos e segundos. E nós sabemos que 1 minuto tem 60 segundos. Beleza. Se 1 minuto tem 60 segundos, o que eu vou fazer aqui? Uma regrinha de 3. Então, aqui eu vou colocar o 400 segundos. E aqui eu vou colocar o meu x, certo? Agora, multiplicando em cruz, vai ficar assim, ó. 60x é igual a 400 vezes 1, que é 400. O 60 estava multiplicando, vai passar dividindo.
O x, então, vai ser igual a 400 sobre 60. 400 sobre 60 é aproximadamente 6,7. Ok? 6,7. O quê? 6,7 minutos. E agora, gente, tomem, por favor, mais um cuidado. É muito comum as pessoas conseguirem chegar nesse resultado que está correto, só que aí o cara vai lá e se empolga e diz lá na prova que o cara demorou 6 minutos e 7 segundos. Gente, isso aqui não é 6 minutos e 7 segundos, tá certo? Se eu quiser especificar melhor essa resposta, eu tenho que fazer assim, gente, ó, presta atenção. Vamos supor que eu queira dar uma resposta mais completa. Então, o que eu faço? Eu faço assim, ó. 6,7 minutos, na verdade, é igual a 6 minutos mais 0,7 minutos. Certo ou não? Eu apenas peguei esses 6,7 minutos e meio que separei número inteiro do número decimal, certo? Então, pessoal, olha como que vai ficar essa conta. 6,7 minutos nada mais é do que 6 minutos. E aqui fica assim, ó. Eu copio o 0,7 e no lugar do minutos eu coloco o seu equivalente em segundos. Então, vai dar 60 segundos. Portanto, eu tenho que fazer essa conta aqui para saber quantos segundos que deu. 0,7 vezes 60 é 42 segundos. Resposta final, então, é a seguinte: 6 minutos e 42 segundos. Essa aqui é a resposta para a letra A. Juquinha demorou para chegar em sua casa 6 minutos e 42 segundos. Ok? Beleza. Já respondemos a letra A. Agora, pessoal, na letra B, o exercício pede para dizermos qual foi o atraso de Juquinha. Eu vou apagar aqui, tá? Olha, pessoal, o cara saiu do shopping às 9 horas e 55 minutos e demorou 6 minutos e 42 segundos para chegar em casa. Então, qual foi o horário que ele chegou em casa? Ele chegou em casa às 10 horas, 1 minuto e 42 segundos, para ser bem preciso, certo? Então, aqui ele chegou em casa. Beleza. Gente, se ele tinha prometido para chegar em casa às 10 horas da manhã e chegou em casa às 10 horas, 1 minuto e 42 segundos, o seu atraso foi de 1 minuto e 42 segundos. Certo, pessoal? Então, essa aqui é a resposta para a letra B. 1 minuto e 42 segundos. Tranquilo, pessoal? Então, é isso aí. Na sequência, eu vou passar uma questão parecida com essa aqui para vocês. Tranquilo? Abraço, gente, e até mais. Tchau, tchau.